Oi, gente, vamos continuar agora, o próximo painel e o último painel, vocês aproveitarem bastante. E depois, né, conto com todos vocês amanhã também, quem não está com passaporte até amanhã, venha também e compre o seu convite avulso também amanhã para curtir com a gente, que também vai ser muito bom. Então, o último painel, o que busca os contratantes de eventos e clubes nos seus lineups. Essa, com certeza, sempre é muito esperada. Então, com vocês, Renato Ratier, representando The Edge, Otávio Fagundes, representando o Grupo Privilege, Fabrício Barucci, representando o Vibra e Rock the Mountain, e Rodrigo Bolzon, representando Solaris. Opa, mediação, Rafael Porto, desculpa. Fala, galera, boa noite. Muito obrigado pela presença. Primeiramente, queria agradecer aqui, cara, nossos queridos convidados aqui, né, cara, que vieram aí fortalecer a nossa conferência. E esse painel é sempre um painel, muito querido, né? Todo mundo quer saber o que os contratantes pensam, como funciona a cabeça de vocês na hora de contratar, na hora de escolher os artistas. Primeiramente, vamos se apresentar, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, mudando um pouco, fugindo um pouco do assunto, como que foi o início, como que vocês começaram a produzir evento? Quando que foi que o bichinho de produção mordeu vocês e vocês falaram assim, cara, é isso que eu quero fazer a vida inteira? Bolzon, começa aí, por favor, se apresenta e explica pra gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Bolzon, produzo eventos na Bahia. A gente atua tanto na Bahia como em outros estados do Nordeste também. Eu comecei a levar mais profissionalmente, aproximadamente uns 12, 13 anos, quando a gente começou a surfar a onda do Brazilian Bass, que estava vindo forte. Eu conheci o Rafa num festival lá em Barra Grande há muitos anos. Ali eu era DJ, comecei como DJ. Mas eu sempre tive uma veia mais de empreendedor, comecei a produzir. E aí surgiu a Solaris, que é o nosso principal evento lá na região, né, que pulverizou a música eletrônica e a gente surfou bastante a onda ali do Brazilian Bass. A marca se estende até hoje, a gente trabalhou com números significativos, 8 mil, 10 mil pessoas. E eu acho que o que fez, né, é um amor, acho que pela própria música eletrônica em si. Como eu comecei como DJ e eu sempre fui apaixonado por música eletrônica desde moleque, eu tive uma vivência criança nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos durante 6 anos, durante uma fase ali, você é meio que uma esponja, então eu consumi muito a cultura pop, a cultura do hip hop, a cultura da música eletrônica americana, acabei trazendo esse amor e foi meio que natural, as coisas foram surgindo e sem querer, nada programado, não tenho nada na minha família que é ligado à música, nem à produção, foi algo bem natural mesmo, e por causa do amor, até, né, a gente está no amor até hoje, tem muito amor, né, no que a gente faz. Tem que ter muito amor, né? Barucci, e você? Fala pra gente. Você era DJ antes, começou a produzir antes, como é que foi? Explica aí. Eu virei DJ velho, assim, e não sou um bom DJ, então, assim, essa parte a gente não conta. Bom, mas eu comecei há 19 anos, na verdade, há 20. O meu primeiro job como promoter foi com o Sene, que estava aqui no painel antes, na Prelude, há milênios atrás. E aí, cara, com 24 anos eu fazia boate, né, Baronete, Patio Lounge, etc. E com 24 anos eu achei que estava velho para fazer boate, né? Errei rude, porque hoje em dia eu teria feito tudo diferente. E aí comecei a produzir sozinho, comecei a botar a cara, perder muito dinheiro e tal. Na época eu comprei uma empresa, chamava Unidade Eletrônica, então assim, eu fiz diversos artistas underground de música eletrônica, porque eu queria entrar no mercado, na panela e etc, etc. E fiz diversos artistas gigantes na época. Saí do mercado de música eletrônica, fui fazer coisa mainstream, né? Primeiro o Leme Pontal, depois a Arca de Noé, etc. Daí eu comprei uma parte do Rock the Mountain também. O Rock the Mountain era um festival que ele tinha muito hype, mas ele não vendia ingresso.
né? Então a gente foi crescendo, transformou o festival que tinha gringo em MPB, porque não tinha essa bolha toda que tem hoje em dia, né? Daí, hoje em dia, a bolha da MPB estourou, os artistas estão caríssimos, a gente voltou para os gringos, ano passado, né, com a Erykah Badu, e esse ano com George Smith, Chet Faker, etc. E aí, no ano passado, eu tive um clique, né, que foi... na pandemia também a gente criou o Bosque, né, totalmente mainstream também. E aí, na pandemia... Perdão, ano passado eu tive um clique, que foi, cara, quero voltar para música eletrônica e tal, não sei o quê. E aí, em 1 ano e meio, eu realmente consegui entrar na panela, né? Que a gente tem uma panela. A música eletrônica, ela é sobre panela, né? Panelinha de pressão? Exatamente. E aí, cara, fiz diversos artistas do ano passado, do ano e meio até agora, muitos artistas grandes, muitos artistas com Tatá aqui do meu lado, várias sociedades, umas muito boas, poucas ruins, mas acontece. E aí foi isso, cara. Assim, eu acho que a música eletrônica hoje em dia, ela tá no mundo inteiro, né? Ela, tipo assim, o mundo consome música eletrônica. São Paulo tá chegando nesse nível, o Sul tá chegando nesse nível, mas o Rio ainda engatinha. Então aqui a gente vai brigando, né? Aqui a gente é contra a cultura ainda, né, cara? Aquilo que a gente tava falando, a cultura do carioca ainda é muito barzinho de esquina, aquele pagodinho. Pagode, samba, etc. Então a gente luta, né? Nós somos aqui Highlanders, assim, o Otávio, principalmente. Para mim aqui é uma honra estar aqui nesse momento aqui com pessoas tão fodas, assim, que eu sempre admirei bastante. Queria agradecer vocês também por isso. E, cara, é isso, assim. Eu acho que a gente vai continuar remando porque a gente ama. Foi o que ele falou, a gente ama, a gente gosta mesmo da parada. E tem que sempre tentar achar a melhor escolha, né? O melhor tipo de sonoridade. Eu acho que as coisas estão mudando um pouco nesse sentido. A música está abrindo um pouco, né? A eletrônica está abrindo um pouco, está um pouco mais para todos, assim. E eu acho que é um caminho que vai perdurar. Eu acho que isso vai perdurar. Eu acho que não é mais um gênero, um ritmo, etc. Eu acho que tudo vai virar, como eu e o Otávio, a gente tenta sempre brigar para estar no mid, né? Para estar bem no meio de tudo, assim. Irado, irado. Renatão, e aí? Conta pra gente quando foi que o bichinho do produtor de eventos te cutucou aí. Fala pra gente. Boa noite. Para quem não estava aqui no painel, que eu participei de um outro antes, eu sou o Renato Ratier. Estou há 30 anos, porque antes um pouco, 80 e alguma coisa, eu fiz alguns eventos com os amigos e eu era aquele cara, meu pai viajava e eu fazia uma festa em casa. Mas você era DJ antes também ou não? Você começou com Eu fui fazer um curso de DJ, cara, em 80, eu tinha 16 anos, eu frequentava matinê, eu tinha em 86, sei lá. É como eu estava falando aqui antes. Naquela época da disco, tinha uma moda de patinação. Eu adorava patinar, roller. Então eu dancei. E o roller é 3 em 1. Você escuta a música, tinha DJ tocando. Tipo, imagina um quadrado igual esse aqui, e tá todo mundo patinando, o DJ tocando, e você tá patinando, e é um movimento cultural. É muito legal. É toda uma ideia. Vamos fazer uma festa com patinação? É muito divertido. Porque você fica patinando, uma coisa corporal, você meio que está dançando, você faz os movimentos com música e você está fazendo esporte. Então, na minha escola, na época ali, eu patinava. Meu pai tinha uma época, eu até fiquei procurando, porque ele vendeu a casa e foi a mesa de som. Era uma mesa mais ou menos do tamanho desse palco aqui, que era super bonita, tinha aço inox embaixo, gaveta, e ali tinha tinha rolo, tinha cassete, toca-disco. E eu comprava disco, eu sou filho único, e a minha vida assim, tinha uma loja perto da minha casa que vendia equipamentos e vendia discos. E eu era viciado naquilo, todo dia eu estava lá. E aí eu fazia eventos, fiz com alguns amigos assim, alguns eventos. Aquele open housezinho, né, em casa. Cara, não, isso aí na época era tudo, né? Isso aí tá falando de final dos anos 80. E aí depois a minha família de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalha com agronegócio. E eu fazia zootecnia. Só que eu sempre gostei de música, colecionava disco e tal. Só que eu era meio que tipo uma família tradicional do agronegócio. E eu era o cara que ia trabalhar com isso, ia cuidar disso, e, enfim, seguir essa linha. E aí
eu fui morar nos Estados Unidos, vim até para o Rio para fazer Cândido Mendes, larguei zootecnia, vim morar para fazer Cândido Mendes, e de repente eu fui morar nos Estados Unidos e ali começou eu ir ver DJ, rave no deserto, ia para a Europa sempre, rodava. Cara, eu fucei, eu não tinha uma casa, não tinha um lugar assim que eu não conhecia. Eu rodava à noite absurdamente. E quando eu voltei para Campo Grande, falei, e agora? Meu pai, na época, falou, e aí, você precisa voltar. Voltei, falei, e agora? E aí eu gostava de moda, meu pai tinha no escritório um hangar de avião, que era o hangar assim, que guardava... Que todo mundo da minha família é pilota, eu ia ser piloto, tirar o brevet, reprovei navegação, e aí eu falei, pai, me empresta esse hangar aqui. Fiz uma festa no hangar, depois comecei uma confecção, enfim, e falei, não, eu preciso criar um movimento nessa cidade de tudo que eu vi. E aí começou... Isso você... Isso em 95. Em Campo Grande. 96, ainda, lá em Campo Grande. Eu nasci em São né? Paulo, mas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comprei um terreno de 10 mil metros quadrados, fiz um projeto mais louco que eu já vi na minha vida. Era um clube e tinha restaurante, loja de disco, salão, cinema pequeno para passar filmes alternativos e tal. Que ano que foi isso, Renato? Cara, 95. Aí, de repente, o arquiteto Hoje em falou, dia daria certo isso. Aí o arquiteto falou para mim, falou assim, você não está achando que esse projeto está muito grande, muito avançado para a cidade? Não tinha, eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiz algo rodando o mundo, indo para todo que é lugar. E não tinha uma cena lá, né? Não tinha, né? E aí, apesar de tinha um clube, de bons clubes lá no começo, tinha um clube chamado Chattanooga, um clube legal, que se fosse hoje em dia um clube estruturado, com música. Então tinha também o clube na cidade. Campo Grande é uma cidade, né, capital, uma cidade de médio porte. Mas, enfim, eu criei uma parada muito fora da curva, que hoje seria, sei lá, eu estava criando o Universe, que vai sair em Ibiza agora, em Campo Grande. Aí eu falei, opa, isso aqui, acho que eu estou viajando muito, né? Seria um protótipo do surreal isso já na sua cabeça? Não, porque o surreal é aberto, é natureza. Lá era parece uma oca do Oscar Niemeyer com um braço, com várias outras coisas junto. Era um anti-mall, que tinha várias coisas, tinha loja de disco, várias coisas, livraria, café, bistrô, tudo isso junto, em 95. E aí eu falei, não, mas eu tô lá na frente, né? Eu preciso voltar um pouco. E aí eu montei duas marcas, montei uma marca nesse hangar, que era do meu pai, até engraçado, foi um amigo do meu pai, eu já contei essa história, mas é muito... Chegou um amigo do meu pai lá, aqueles fazendeiros tradicional, falou, e aí, Zé, o Renato está cuidando das fazendas? Aí ele falou assim, tá, mas está fazendo saia também, está fazendo roupa ali, fazia feminino dentro desse hangar. E aí eu comecei a criar com esse universo da minha loja, que era multimarcas, e tinha minha marca, e tinha disco, tinha objetos de decoração. Eu criei um fanzine com um amigo meu publicitário e um programa de rádio. E comecei a fazer as festas. Logo no começo, primeira festa que eu dei na minha casa, que eu tinha uma casa, morava numa casa grande, tinha uma quadra de tênis. Primeira festa, flopou o clube, fechou o clube, não deu ninguém na boate da cidade. Aí a boate me chamou para fazer a festa lá. Aí a primeira festa minha chamava Energy, e era um ET. E a gente fazia adesivagem na cidade, adesivava os carros. E a cidade foi invadida por ET. A cidade deu sold out na festa. E aí começou. Aí, logo um tempo depois, eu fiz uma na estação ferroviária, só de house techno. Depois disso, 97. Você sentiu que esse era o seu caminho mesmo, né? Cara, eu estava em vários caminhos, né? Eu estava em vários caminhos, porque eu fazia isso, evento, eu estava tocando, eu tinha minha marca de roupa, eu estava fazendo. Então, não é que era o caminho, eu queria criar aquele movimento, eu queria compartilhar a experiência que eu tinha vivido. Eu vivi uma experiência que eu vi e participei de coisas que aquelas pessoas não tinham a oportunidade de vivenciar. Aí eu falei, eu preciso reproduzir para elas a experiência que eu tive, para elas compartilhar comigo. Porque não dá para dançar sozinho na pista. É bom você dançar com um monte de gente. Tem que compartilhar. Então, eu preciso compartilhar. Então, foi feito disso. Aí eu comecei, uns amigos foram na minha casa, começaram a pegar uma caixa de flyer, assim, falou, que isso? Eram as festas que eu tinha ido. Aí viram um flyer, assim, que chamava Organic, que era uma festa que eu fui no deserto, nos Estados Unidos, no Arizona. Eu, que lugar legal, que legal. Eu comecei a contar, eles falaram, vamos fazer um negócio grande. Eles eram produtores de música, produtores comerciais, faziam shows, enfim. E que eu não tinha essa expertise. E aí eles falaram, vamos fazer.
fizemos uma estação, dentro da estação ferroviária lá, deu 10 mil pessoas. Foi a maior festa de música eletrônica no Brasil, em 1997, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois de pouco tempo, teve uma Experience em Campinas, com uma festa de trance, que era muito mais, naquele momento, Psy, que era muito mais popular. E a nossa festa lá foi House e Techno. Eu não tinha feito nada naquele momento, aquele trabalho foi a base de House e de Techno. Passou um tempo, foi tendo essas festas, meus amigos desistiram no meio do caminho, porque no primeiro bombou, depois a gente começou a viajar, de fazer coisas grandes, então você fazia achando que ia dar 10, dava 7. E aí eu falei, não, tem que abrir um clube. E aí procurei um lugar, porque eu já tinha para passar para o grandão, mas antes eu tinha que fazer os laboratórios. E aí eu fui fazendo, peguei minha loja, fiz um projeto do lado do clube, que era o The Edge, aí desisti, porque tinha um prédio perto, parei no meio do caminho, que era para abrir isso em 98. E aí achei um outro lugar, e aí montei o The Edge em Campo Grande. Imagina, 2000 em Campo Grande, um projeto moderníssimo, que até hoje ele seria super atual e futurista. O The Edge começou em Campo Grande, então? O The Edge começou em Campo Grande no ano 2000. Bacana. E aí eu tinha o The Edge, a loja, enfim, e fazia alguns eventos. E aí eu fui tocar em São Paulo, e eu já conhecia todo mundo, assim, e eu sempre transitei. Eu nunca, apesar de eu ter escolhido o lado da música eletrônica mais conceitual, eu transitava. Eu ia, na época, lá em São Paulo, tinha o Cabral, que era do Luciano Huck, tinha o Aluri, tinha alguns clubes de boy. Mas eu não tinha muita paciência para ficar nesse universo de... onde o status e dinheiro predomina, e muito mais dentro do mercado alternativo, mais underground, não é isso que move, é a música. Existe muito mais verdade dentro da música, vamos dizer, de certa forma, no mercado underground, porque aí ele já fala, ele é underground, ele não está lá, ele tem mais verdade. É isso. O mercado comercial, o nome já fala, é comercial. Quando você fala em comercial, é um comércio. Então, eu escolhi para entrar dentro de trabalhar, e, obviamente, musicalmente, porque eu comprava muito disco, e, obviamente, principalmente ali, House, base, Chicago, Detroit, essa coisa. Europa, Londres, tal, não me influenciou muito, porque era mais pro trance, mais psicodélico. Eu sou mais da raiz negra de música. E aí fiz o The Edge, aí fui tocar em São Paulo como DJ, e acabou que eu tinha um clube que chamava Estéreo, eu conhecia os donos e tal, e aí o cara falou, Renato, você não quer comprar aqui? O Tony quer vender. Engraçado isso, porque o Multi Randolph, que é carioca, ele que fez o The Edge, né? Campo Grande. E aí ele estava nesse dia. E aí o cara me ofereceu. Eu cheguei para o Muti e falei, Muti, acabaram de me oferecer aqui para comprar o estéreo, né? Aí foi muito engraçado que ele falou assim, porra, mas aqui é a Barra Funda, você tá louco? Eu falei, louco tá você, o que você está fazendo aqui então? Porque a gente estava no espaço que o cara tinha me oferecido. E aí a gente fez o projeto do The Edge. O The Edge é um marco, né, em São Paulo. É um dos clubes com maior longevidade no Brasil, são 25 anos a marca, o The Edge está há 23 em São Paulo, vai para 24. E um clube realmente que ele fez um marco, né? Ele é um clube que ele abria 7 dias, juntando as marcas hoje do The Edge, das coisas, a gente tem mais de 7 mil aberturas. São poucos clubes, se tem algum clube, pode ser a Pachá de Ibiza, obviamente a Amnésia, que tem um número de aberturas maior. Aqui no Brasil é o maior clube de aberturas, a gente abria de segunda a segunda. Mas para isso tem que ter muita paixão para fazer mesmo, né, Renato? E aí foi fazendo, foi indo, aí isso é um monte. E aí, cara, na verdade, contando um pouco dessa história, né? E muita paixão. Eu lembro que no começo do The Edge eu morava no prédio do lado, o fundo da minha garagem estava no escritório. E eu levava DJs internacionais que eu gostava. Então eu levava Derek Carter no começo do Tech House e as pessoas não conheciam. Imagina em Campo Grande, até em São Paulo aquilo era difícil. E eu ficava na janela olhando para ver, e Campo Grande o povo ficava passando na frente, nos bares e não parava. Aí os pessoal, não, vamos chegar cedo, todo mundo parar os carros. A gente parava os carros na frente para o pessoal ver. Quer dizer, foi um sofrimento
Gente, vocês não sabem o tanto que eu sofri nisso. Renatão, mas então, beleza, e aí parece que... Deixa eu só perguntar pro Otávio também, porque senão daqui a pouco a gente acaba não, desculpa. Não, então, painel. só para concluir, aí foi esse sofrimento todo, mas num momento parece que a coisa virou, que a gente estava falando no outro painel, você fica persistindo, chega uma hora que plum, e aí o negócio rolou muito. De São Paulo abria todo dia, segunda a segunda, tem 23 anos, agora estamos no Rio também, né? Que é realmente... E aí a vontade de fazer evento, cara, é legal para poder compartilhar. Não, mas não é fácil. Aqui, vocês estão olhando aqui, ó, para pessoas que têm uma resiliência muito grande, que no mercado de evento não é fácil. Nem para perder dinheiro é muito fácil, para ganhar é muito difícil. E é isso, é feito com paixão de poder proporcionar. Às vezes as pessoas acham que é só para ganhar, para olhar. Não é, não. É o prazer de criar, de fazer. Mas é isso. Desculpa de ter tomado muito tempo. E para quem olha de fora também, está sempre tudo lindo e maravilhoso, né? A gente que está ali mas dentro... é muito difícil. Tatá, e aí? Conta para a gente um pouquinho. Bom, quando foi que você percebeu que realmente ia trabalhar com isso na sua vida? Eu tenho uma história um pouco semelhante, assim, do tempo do Ratier. Lá dos anos 80 também fazia minhas festinhas com os amigos, mas trabalhava aqui na Rede Ferroviária Federal, na Presidente Vargas, ali, como é que é o nome daquele prédio que tem o relógio? Central do Brasil. Tem um prédio verde do lado. Eu era programador de computador, grande porte, IBM, odiava a minha vida. Tinha uma vida muito dura no Rio de Janeiro, e aí, quando o Collor ele assumiu, tomou minha poupança, peguei um avião, fui para os Estados Unidos ser clandestino. Fiz de tudo que você puder imaginar lá, até que arrumei um emprego de motorista de limusine. Clandestino, não, era outra época, né? Você podia ser motorista, tinha carteira de motorista. E eu ficava pensando, né? Abandonei minha vida, tinha 7 anos de programador, como é que eu faço para voltar para o Brasil? E caí na noite. Inaugurou um clube, Renato deve ter conhecido, chamado Lamelight. O clube ficou muito famoso, que foi numa igreja gótica, compraram, não sei como, e aí quando inauguraram, o Papa protestou, e aí a igreja ficou, o clube ficou famoso no mundo inteiro. E eu tinha um sócio que também morava, né, no meu primeiro clube, que também morava, era Pinguim, que era gerente de um restaurante. Eu falei, cara, vamos voltar. E aí voltamos com 2 malas de vinil, fomos para Juiz de Fora, Minas Gerais, e abrimos um clube chamado Front, em 1992, 21 de maio de 1992. Eu sou um admirador aliás, de todos que aqui estão, mas meu contemporâneo lá, né, do Renato, porque a música eletrônica pulsou muito forte no interior do Brasil, seja no interior de Minas Gerais e no interior de Mato Grosso. Aconteceu coisas em Campo Grande e em Juiz de Fora que, nessa época, só acontecia lá, não acontecia nos grandes centros, nem de Rio e São Paulo, porque era muito boy. Era verdade, eu adoro esse termo, né? Esse termo é muito paulista. E a cena aqui no Rio era uma cena, a música eletrônica entrou muito pelo público GLS, e a Bunker também foi um marco para o Rio de Janeiro. Eu era um admirador, e tinha a festa da Val, tinha a festa do Demente, depois juntaram no Val Demente. E eu vivi de tudo ali, né, nesse início ali, que a gente, na música eletrônica, já falava nesse termo, não era esse termo, né, cara, Renato? A época da Bunker era muito maneiro. Dance Music, acho que a gente não usava esse termo música eletrônica, né? Então, lá no interior, por exemplo, eu trouxe um DJ de São Francisco chamado Mark Farina, não sei se vocês conhecem, morou comigo 3 meses. Imagina isso no interior de Minas Gerais, o Mark Farina tocando, que é um fino, né? Até hoje, né? Está aí beirando os 60 anos, e fino do fino. E os mineiros ficavam, uau, que negócio é esse? Fiz de tudo um pouco, fiz 18 anos de festa de rodeio, fiz 11 anos de micareta, puxei muito trio elétrico de bloco aí no meio de multidão, com 4.000 abadás dentro, 400 segurança segurando a corda. Rodei muito o Brasil com isso. Comecei uma micareta muito famosa chamada Cabofolia, que dava 50.000 pessoas por dia, ali nos anos 90 ainda. Era rodeio, eu vivi de tudo muito intensamente, né? Vivi o rock, o pop rock. Meu primeiro show em 1992, eu produzi o Tim Maia, eu tive a honra de começar com esse doido.
perdi muito dinheiro, arrumei muita confusão na minha vida, aprendi muito tomando porrada, não tinha nada no bolso. Então, na verdade, quando eu montei meu primeiro clube, foram 60 dias de obra, 300 pés datados, tinha isso, né? Quem não sabe, a gente tinha talão de cheque. E a gente assinava, ó, vale para daqui a 30 dias, botava a data 30, 60, 90, 120. Assim inaugurei meu primeiro clube, foi um grande sucesso. E nessa construção maluca toda, um dia nasceu o Privilégio, em 1999, que eu com orgulho falo que é mais antigo um ano que o DED. Que maravilha. Mas tudo bem, essa ele tem que atorar. Que maravilha. Ele Cara, fala assim, isso. Calma, não pega o microfone, não. Calma. Esse clube ainda está aberto, né? Nós, dia 7 de outubro, vamos celebrar 26 anos de clube aberto lá em Juiz de Fora. E depois inauguramos em 2003, 27 de dezembro de 2003, o Privilégio Búzios. E nada disso foi planejado, a vida foi muito generosa comigo no aspecto de abrir oportunidades que eu nunca esperei, sabe? As coisas foram acontecendo porque a vida sorriu para mim e as oportunidades. Búzios foi uma oportunidade. E quando chegamos em Búzios, Juiz de Fora já tinha conquistado o público carioca, que vazava para Juiz de Fora para passar nossas quintas, as nossas sextas, os nossos sábados. E quando abriu Búzios, Búzios era um balneário muito famoso no Brasil e no mundo inteiro. E aí isso mostrou o nosso trabalho, o trabalho do Privilégio ali em 2003, Búzios. Em 2004, eu produzi o meu primeiro evento no Rio de Janeiro. Foi lá na Marina da Glória. O DJ Memê já foi embora. Foi um dos DJs. Foi uma festa linda, maravilhosa. E sou um apaixonado por isso. Me encontrei... Eu tinha 27 anos quando inaugurei a Fronte, lá em 92. Estou com 60 hoje. E 33 anos, né? Dia 21 de maio agora. Já passou? Já, né? Que dia é hoje? Celebrei 33 anos semana passada dessa jornada e hoje eu tenho um grande parceiro de produção que nós estamos tentando apimentar e fomentar bem essa cena eletrônica, resgatar para o Rio de Janeiro esse protagonismo na cena eletrônica. Então a gente já está aí há um ano caminhando junto nessa missão, né? Tenho meu amigo Bolzon ali, através do Dub Dogs, a gente tem trabalhado em Salvador. E eu sou o fã número 1 daquele caboço. Uma vez eu fui chamar ele, tá de barba branca. Fui chamar ele, ô Ratinho, estava tocando lá no Privilégio. Tá igual o Papai Noel, ele na letra, e você a rena. Pô, bom que agora eu me senti um garoto, né, cara? E eu sou muito fã. E o próprio Tamandaré, nós já fomos parceiro. René é a tinta de cabelo, tá vendo? E o Tamandaré também é um outro grande parceiro. Ou seja, a cena eletrônica, nós somos uma grande família no Brasil, a verdade é essa, né? É difícil demais trabalhar com isso e fazer dinheiro com isso. Não é fácil, e só amando muito, e eu particularmente não consigo me ver em outro caminho. Se eu estou com 60, me esperem, me aguarde aos 90, que eu vou ser o vovô do eletrônico, a minha bengalinha, eu vou estar lá. Cara, realmente tem que ter muito amor para trabalhar com evento, né? Porque, como a gente fala assim, a galera que vai no evento acha que está sempre tudo lindo e maravilhoso, né? Mas a gente que está nos bastidores, né, cara, que tem ali a dor do sacrifício, você trabalha 3, 4, 5 meses para o evento acontecer, e realmente, se não tiver uma paixão muito forte ali, muito latente, realmente a coisa não acontece. Bem, a gente desviou um pouco do assunto, né, porque a pauta aqui é o que pensam os contratantes. Então, a gente tem aqui 4 dos maiores contratantes do Brasil, e aí vai uma pergunta para vocês. Vamos começar com o Bolzon. Quero saber o seguinte: o que mais pesa hoje em dia na hora de contratar um artista? Na hora que você vai montar um line-up, na hora que você pensa um evento, o que pesa na hora de você decidir se você vai contratar o artista A ou o artista B? Fala pra gente. Então, lá em Salvador, na Bahia e no Nordeste em geral, a gente não tem uma frequência e não tem um cenário tão grande. Então, a gente busca sempre ser certeiro. Como é um cenário que é relativamente novo, eu não vou dizer que é novo, porque muita gente veio antes de mim com um trabalho muito sério, organizado, mas desde que eu comecei a trabalhar mais seriamente, assim, né, e levando com uma empresa, com um festival e tal,
de mais ou menos 10 anos para cá, a gente busca sempre quem que é o artista que a galera está comentando. Então, hoje em dia, isso se reflete muito em rede social, né? Então, tipo assim, quem está bastante ativo ali na rede social, eu estava até assistindo alguns... o pessoal, acho que do Cat Dealer, estava comentando com você e com o Renato também, sobre alguns artistas que, nesse momento, nem estão lançando tantas tracks, mas está tão forte ali na rede social, surgiu alguma coisa ali, uma chamazinha, que o cara explodiu no TikTok e tal. Quando a gente monta algumas curadorias, eu trabalho em vários setores, né? A gente tem eventos mais undergrounds, que a gente busca uma curadoria mais refinada, o que o cara está lançando, tem um público específico, mas geralmente a gente tem que olhar realmente muito forte a questão da rede social. Isso é fato. Eu acho que o artista hoje que não está olhando com carinho, então, não está investindo na rede social, ele tem que... Isso não é a ciência exata, né? Você ser artista, isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes na rede social bomba e na hora de vender ingresso não funciona. E aí a gente fica super decepcionado, né? Fala, caralho, vamos trazer o cara que, porra, bomba ali e tal, não sei o que, ou a mina. E aí chega na hora e não performa, não... Na venda, no caso. Na venda, exato. Então... Então, quando a gente vai montar a curadoria, a gente tenta, assim, botar numa balança, né? Mas a questão hoje da rede social, a gente tem alguns produtos, né? Por exemplo, eu tenho um produto que chama Inferninho Baiano, que é uma festa mais underground, que é o público que frequenta esse evento, ele gosta mesmo da sonzeira. Então, às vezes, nem tem um artista, ele nem é tão conhecido, mas ele tá fazendo a sonzeira, tá rolando, o cara tá viajando um bocado. Toca lá no The Edge, toca nos principais eventos, né, do circuito underground e tal. Então, a gente puxa esse cara, mas nos eventos, assim, grandes festivais, a gente realmente busca quem é que está fazendo barulho na rede social, seja através da música dele, seja através de alguma coisa ali, uma faísca do TikTok. E a gente tem vários exemplos, né, que surgiram de alguns anos para cá. Então a gente tenta montar, junto com o produto que a gente tem, a festa, o conceito, aquele artista ali que entrega algo que está aproximado ao conceito, seja algo mais comercial ou seja algo mais underground. Bacana. E você acha que o público lá de Salvador, da Bahia, de maneira geral, eles valorizam o artista local ou eles valorizam muito mais o cara que vem de fora, de repente um cara de São Paulo, um cara do Sul, um cara do Rio, enfim? Naturalmente, infelizmente, o nordestino ele tem uma cultura do vira-lata, infelizmente. Então é muito mais fácil ele cultuar algo que vem de fora do que ele cultuar a galera. Inclusive, a gente tem alguns artistas, por exemplo, o No Caps, que saiu agora de Salvador, que ele tá bombando muito. Agora a galera começou a valorizar, tá, caralho, No Caps, No Caps. Tem o Vitoral, que agora também do Afro House, que tá bombando muito, tá tocando o mundo afora e agora a galera tá surtada querendo ele. Mas eu, pessoalmente, como produtor, quando eu vou montar uma curadoria de line-up, eu também observo muito quem são essas personas, os DJs locais, né? Quem é que está querendo realmente tocar, quem é que vai se esforçar, quem está fazendo um bom trabalho, quem está produzindo, quem está buscando construir uma imagem, né, como artista para estar inserido junto com esses big names, né, quando a gente vai montar a curadoria de cada evento em si. Bacana. E Baruch, fala pra gente, o que pesa aí na hora de você contratar? Bom, primeiro o que eu vou falar aqui, o Tatá vai rir da minha cara, mas assim, eu sempre tento não contratar o artista caro e etc, etc. Ele vai me zoar aqui porque normalmente eu com ele sempre quero caro. Mas a gente sempre tenta buscar primeiro a experiência, né? Que é uma coisa que a gente tem debatido muito e tal, como a gente vai fazer a experiência e tal, não sei o quê. Só que na cena eletrônica é muito difícil você buscar a experiência sem gastar. Você sabe muito bem disso, você fez anos aí, tá fazendo ainda a Deep Please, né? E, cara, assim, é muito complicado você ver na música eletrônica só de experiência. Agora a gente fez a Down Patrol lá do Mais e do Antidote, etc., que assim, não são DJs gigantes, são gigantes hoje, mas assim, não são gringos, né, etc. Super funcionou, foi perfeito e tal. A gente vai fazer a Good Times também do Illusionize, sempre tentando buscar gastar menos com o line-up. Mas eu acho que, assim, o que eu busco com o line-up, sempre tentar venda de ingresso, primeiro ponto. Segundo ponto, algum tipo de hype para levar a galera mais legal, né? Até porque o público da música eletrônica ele costuma ser muito misturado, então a gente sempre tenta levar quem entende mais de música, quem gosta mais de música, sabe? Porque assim, senão, cara, quem vai estar lá... muitas vezes o público da música eletrônica ele é taxado por usar droga e etc. E, cara, a gente não quer só isso. Isso vai acontecer também, isso é natural.
Mas, enfim, a gente quer buscar também o artista que ele é bom e a pessoa que gosta de música, ela vai consumir esse artista. Então, esse hype pra gente é extremamente importante também. E o estilo de musical também influencia muito nessa questão das drogas que você falou, né? Influencia, assim, eu tô literalmente, assim, cagando para quem usa droga ou quem não usa, assim. Eu acho que faz parte. Acho que em qualquer festa as pessoas usam droga, é uma coisa que tá na noite. Mas eu não sei, tá, mano, se influencia tanto não, cara. Eu acho que eu procuro sempre nos lineups, assim, o Tatá é um cara que, porra, entende pra caralho, muito mais do que eu até. E a gente sempre tenta trazer o melhor para o evento mesmo. Então, assim, é a mescla de você trazer quem vende com você trazer quem tem o hype e seja muito bom musicalmente. E, de repente, um DJ novo que está começando, que vai trazer uma galera lá no início para abrir, também é importante, para estar fomentando. Então, é isso, assim, cara. Eu acho que não tem muito mistério. É difícil pra caralho, mas não tem muito mistério. Às vezes, você não consegue montar o quebra-cabeça certo. Isso é fato, porque a data do artista tal não encaixa, porque o cara tem que pegar um jato, porque tem que ser mais cedo, tem que ser mais aquilo. É complicado. A montagem de um line-up é muito complicada, extremamente complicada. No próprio Rock the Mountain, que não é de música eletrônica, cara, eu sofro porque a gente voltou pro gringo no Rock the Mountain porque todos os festivais traziam os mesmos artistas nacionais o ano inteiro. Então, por exemplo, se você vê o Caetano Veloso, que está com a gente esse ano, ele está em todos os festivais. Todos. Baiana System, tá em todos. O João Gomes, tá no hype, tá em todos. Então, assim, cara, e aí... Cai naquela história de mais do mesmo, né? Exato. Aí eu virei pro Cadinho e falei, a gente foi na contramão do gringo lá atrás para trazer MPB. Agora a gente tem que ir na contramão de novo, por ser um festival menor, boutique, etc., da gente trazer o gringo de novo. Porque, assim, o preço do nacional já tá proibitivo. Traz o gringo de 150, 200 mil dólares. Tá tudo bem. Funciona. Ou até o gringo, assim... A gente está estando no Rock the Mountain, tem uma banda, né, de indie rock chamada La Imperatriz. A gente viu no Coachella, foi animal, performou. Cara, 40 mil dólares. Vamos levar, porque assim, por mais que as pessoas não conheçam, vai chegar lá, vai funcionar. Eu já vi a banda, entendeu? Então é isso, assim, cara. O festival ele tem muito isso também de apresentar novos artistas, né? Sempre. A gente artistas sempre que o tenta público apresentar. que você fala às vezes não conhece, mas você sabe que ele vai entregar na hora do show, né? Da performance. Exatamente. O Rock the Mountain sempre teve isso, desde lá de trás, desde quando era um festival de 1.500 pessoas. Né? Nós fomos os primeiros a trazer a Mou em 2013 para o Brasil. Depois a Mou explodiu, depois ela nem está mais tanto na cena. E a gente trouxe o Diplo lá atrás, quando o Diplo não era nada no Brasil ainda, entendeu? E você vai sempre tentando trazer coisas novas. Então, por exemplo, esse ano, o Chet Faker, ele estava meio passado já. Só que ele tem heavy fan. Ele não lança nada há muito tempo, mas ele tem heavy fan. Então, beleza, você paga 100 mil dólares no cara lá e tá tudo bem, funciona. George Smith, cara, foi super bem no Lollapalooza, é uma artista super hypada. Vende ingresso? Não sei. Mas pelo menos a gente está fazendo algo diferente do que os outros festivais. Então, o que tenta manter a gente sempre no topo, sempre sendo diferente, e as pessoas sempre comentando. A gente tinha medo, quando a gente voltou a trazer o gringo, de falarem, pô, mas vocês são um festival de MPB, porque o nosso público é muito fã e muito militante, etc. E a gente, cara, foi pro gringo mesmo e deu super certo, e o público amou, no fim do dia. Mas é um gringo que acaba tendo fit um pouco ali com a história do festival, eu super acho que tem, mas a gente tinha medo de acabar com a cultura brasileira e a galera reclamar, porque o público, como tem a galera da internet hoje, você é julgado o tempo inteiro. Então, assim, não importa quanto custa o seu evento, se você der uma erradinha e a rede social, o hate pegar ali, fudeu, você perde fã por causa disso. E a gente sempre tenta ser muito honesto e muito sincero com os nossos fãs para a gente realmente não perdê-los e ter sempre eles ao nosso lado. Então, claro que a gente, como evento, a gente erra às vezes. Evento é uma eventualidade. E a gente, no Rock the Mountain, a gente pede desculpa. A gente sabe que a gente errou, vamos tentar compensar aqui. Que é uma coisa que normalmente é o seguinte, quando eu, muitas vezes, como produtor de evento, quando normalmente você erra, você deixa quieto para o negócio morrer. E no Rock the Mountain, não. A gente assume que a gente erra e a gente pede desculpa. E aí a gente acaba ganhando mais fã por isso, né? Nas redes você tem que ser o mais verdadeiro possível, né, cara? Não adianta você tapar o sol com a peneira ali, porque
Você vai incitar a galera mais ainda a vir em cima, enfim. Exatamente, cara. E ali a gente não pode errar, porque a galera ama muito aquilo lá e tudo foi construído e a gente recebe muito comentário positivo por essa verdade, né? A gente a gente não mente mesmo, assim. Então, cara, quando a gente trouxe o Gringo, a gente falou, cara, o nosso maior nome não é o Gringo, é o Caetano. Então, foi uma luta isso com o Chet Faker. Meu produtor artístico está aqui, o Beto, ele pode falar, assim, o Chet Faker cresceu primeiro. E ele não era o maior artista do festival. Não dá para você comparar o Chet Faker com o Caetano. Né? Então, assim, a gente falou, não, cara, você quer fazer? O maior artista é o nosso nacional aqui, é o Caetano. Então, foi devagarzinho e tal, e, cara, cada vez mais a tendência é que a gente traga cada vez mais gringos para o festival e que futuramente no festival, em pouco tempo, tenha também música eletrônica. Já tem um pouco, mas que tenha mais música eletrônica cada vez mais por tudo que a gente está falando aqui, que está abrindo e etc, etc. Boa, bacana. Renatão, e aí? Fala pra gente. O que te motiva para escolher o artista A ou o artista B? Você deixa o seu gosto pessoal ali assumir um pouco o controle ali da sua curadoria? Como é que é isso? Sim, não tem como você criar um evento ou você ter, no caso, são duas coisas diferentes, né? O evento é um critério e um clube são vários critérios também, diferente é um pouco a escolha. O evento é uma coisa pontual e o clube é uma coisa que acontece sempre. Imagina, durante mais de 10 anos, o DE de São Paulo abria todos os dias. Todos os dias, segunda a segunda. Então, e sempre, obviamente, o que mais pegou, eu como um produtor de evento, é fazer o que eu gosto e o que eu acredito. Porque senão o espectro abre demais e aí você se perde a partir do momento que você começa a fazer por outros motivos, né? Enfim. Mas são coisas diferentes. Produzir evento e a escolha de um artista para um evento são alguns critérios e para você fazer clube é outro critério. Quero dizer assim também que ao longo desse tempo todo, com os clubes e, por exemplo, o Léo está aqui. O Léo a gente trabalha junto e ele trabalha na curadoria. Então, no caso de um clube que é semanalmente, com várias noites, aqui no DED a gente abre 2 noites por semana, lá em São Paulo eu abro 3, aí o Surreal também. Então, eu tenho em cada lugar tem uma equipe que uma pessoa responsável e a base de confiança dessa pessoa e da sinergia, de entendimento, confiança acima de tudo, de que ela está fazendo as boas escolhas, e eu aprendi muito com os meus produtores. Tinha um produtor de evento de São Paulo que ele faleceu, chama China, e ele era um grande curador, ele conhecia muito artístico, ele muitas vezes me trazia nomes que ninguém conhecia, e a gente apostou, e aqueles nomes aconteceram de forma bastante expressiva no mercado. A gente tem uma lista muito grande de artistas que tocaram no Brasil pela primeira vez, que tocaram lá. Vários nomes, por exemplo, Jamie Jones na época. Eu sempre no meu aniversário eu levava alguém. Levei o Dixon, depois o Jamie Jones, enfim. E sempre tinha alguém que no mercado ninguém estava falando daquele cara. E o The Edge sempre foi um clube de mostrar novidades, de buscar tendência. Então, não é na escolha da contratação, principalmente de clubes, né, como o The Edge, que é diferente de festa. Festa se faz contratações e muitas vezes sem saber. Por exemplo, eu lembro que eu fiz um aniversário do The Edge, eu fiz a Grace Jones. Foi uma coisa, mas o aniversário do The Edge, Grace Jones. Ou, por exemplo, agora que a gente fez o aniversário do The Edge, a gente fez o Armand Van Helden, que é um hitmaker, tudo conhecido, mas um cara que ele não está na vitrine lá em cima, que está todo mundo falando dele, apesar de ter um monte de hit. Qual é a escolha de se fazer um cara assim? Um cara que não é barato, um cara que não gosta de viajar o tempo inteiro, que é seletivo. Então, muitas vezes a gente tem que fazer apostas, acreditando, e o The Edge tem um clube que ele está aí há todos esses anos, que você vai criando uma credibilidade com o público.
né? O público acredita naquilo que você faz, respeita a sua curadoria. Eu diria até que no começo eu era muito mais, de certa forma, não que eu não seja criterioso, mas o The Ed tinha mais, ele hoje, de uns anos para cá, já de um bom tempo, ele está muito mais aberto a sonoridades e, vamos dizer, a gente hoje é um pouco mais democrático, eu diria, no sentido de dar concessão para algumas coisas que são um pouco mais comerciais do que no passado. No passado eu era muito criterioso com o Dead. Quando eu entrei na Sociedade do Arung também, que ela vinha com uma época, eu fui muito criterioso. Eu não posso falar nomes, mas hoje tem caras bem expressivos no mercado que queriam tocar lá e os meus sócios até falaram e eu falei, não vai. Porque, e eu acho que também graças a isso que virou um clube com uma marca com respeito, né? Porque é inegável que o The Edge é um clube conceitual, respeitado, criterioso, com line-up. Hoje a gente mudou um pouco, por exemplo, a gente dá oportunidade para pessoas mais novas, a gente cria movimentos de inclusão de artistas, entendeu? Que eu acho que é importante fazer contest. A gente tem uma história com a House Mag de fazer contest e abrir porta. A gente dá oportunidade para núcleos poder se apresentar assinando, né? Democratizar. Mas durante muito tempo, assim, eu acredito que, tipo, para poder tocar no The Edge era um sonho, assim. Eu lembro que tem artistas que eram bem conhecidos, também não posso falar o nome, que ele ia fazer uma campanha publicitária para uma marca. Já teve dois casos de 2 artistas. E eu não estava lá. E aí o China falou, vocês podem fazer foto, só não pode fazer foto na cabine. Então, o que significa isso? Beleza, você é um cara famoso, tem coisa, mas você não é um cara para tocar o som daqui da cabine. Então, depois eu falei, você fez isso? Ele, eu fiz, assim, meio orgulhoso. Eu falei, não, é. E hoje, claro que hoje eu sou muito mais aberto e tenho entendimento de cada papel, de cada um no mercado. Coisas que eu levantava uma bandeira de uma maneira mais incisiva, do tipo que eu acreditava, como deveria se comportar o mercado e a contratação. Hoje, vamos dizer que a gente vai flexibilizando as coisas, mas existe um critério. E pessoas como o Léo, como pessoas que estão à frente de cada clube meu, tem que ter a confiança, e a gente sempre troca, né? Na hora de fazer online, olha todo e vai procurando equilibrar. É um equilíbrio. Então, você vai fazendo uma boa mistura e colocando as coisas certas para fazer um equilíbrio. Porque, como eu disse, você fazer um evento também tem o critério, né? Como Rock the Monte, que mistura vários estilos, música brasileira, pop, coisas mais conceituais. Então, é uma mistura, tem um equilíbrio, e a gente tem que fazer isso dentro da música eletrônica, dentro do clube, pensando de uma forma semanal. Mas é muito importante. Hoje eu confio, o Léo está aqui, ele sabe como eu dou, vamos dizer, carta branca para trazer as propostas e confiar, porque chega no momento de um clube semanal, no caso eu com 3 clubes, e está fazendo isso o tempo inteiro, não dá. Mas aí a gente alinha muito, sabe? Muitas vezes a direção, é como você vai olhando, você fala assim, tá vindo muito para cá, vamos puxar mais para cá, sabe? Você vai meio que um feeling, estou sentindo que está faltando um pouco mais desse público aqui, vamos colocar um line-up mais dessa forma. Então é feeling, né? De você fazendo. Eu acho que também não pode trabalhar só com fórmulas. Acho que cada produtor de evento tem que criar a sua identidade, de qual que tem a ver com o seu público. E é isso. E ter pessoas também, né? É muito importante a gente ouvir pessoas que estão falando, esse artista é legal, isso aqui é bacana. Eu estou achando que se você tomar todas as decisões assim, baseado, seja números de redes sociais, ou seja, no número de ingressos vendidos, você
pode até obter o resultado que você quer, mas nessa fórmula você tem que ter algo a mais, porque senão você fica com um produto ao longo do tempo desinteressante, entendeu? Renato, então, ele pode até funcionar até um certo tempo. Oi. Então você hoje em dia delega muito mais essa questão da curadoria, né? Ou assim, por exemplo, você ainda decide. Oi. Você hoje delega muito mais essa questão da curadoria, né? Até porque tem ideia de Rio, tem ideia de São Paulo, tem Surreal. E tem as festas que você faz em São Paulo também. Você ainda, em algum desses locais, você ainda toma decisão de contratação ou você está delegando mais eu tomo as decisões, eu tomo as decisões final, por exemplo, por exemplo, o Gringo, a gente tem uma agência de internacionais, então a gente vê os wishlists, que a gente tem uma lista grande dos DJs que a gente quer trazer. Então a gente traz. Muitas vezes a gente divide esse Gringo em 3 clubes, muitas vezes a gente faz em 2, muitas vezes a gente faz um. Tem os outros DJs também que a gente compra de internacionais de outras agências. Mas hoje eu sugiro a direção, que a gente quer mais do que ficar trabalhando no line-up, e cada vez mais eu quero me distanciar assim, da operação. O meu plano é eu me distanciar da operação, eu vou distanciando, vou delegar mais. Eu estou montando um time de criar uma estrutura para que eu possa... Hoje eu aprovo as artes, né? O conceito das artes, que isso eu gosto, do direcionamento das artes e do line. Assim, mas estou faltando isso, aquilo, não a montagem do line. E cada vez mais eu quero passar isso. Até a primeira vez que eu estou falando isso aqui, eu já estou quase mirando assim para eu ir me descolando disso, porque eu não quero mais trabalhar todos os dias ligado a isso. Eu tenho outros projetos de vida e também para o futuro próximo, assim. Então eu quero obviamente ter um time de confiança que toque tudo isso. Estou colocando meu filho, que tem 21 anos, que trabalha comigo. Tem uma pessoa que vai entrar de head artístico no grupo. Então vai ter um head artístico e estratégico, o gestor financeiro, e cada clube tem o seu grupo. E aí eu quero ir me descolando disso, fazer uma reunião por mês, só dar o direcionamento, olhar a última linha, ficar no estúdio, aprender instrumentos, trabalhar com projetos de outras coisas, enfim. Não é segredo. Eu tenho um monte de ideias, sim, disso, quero trabalhar. Já ficou muitos anos também, né, Renato, no meio da operação não ali, é que né? Isso é menor ou é menos, não sei o quê, não. Eu fiz isso muito tempo e eu acho que chega num momento que eu não quero mais ser uma pessoa que ficar no escritório ou discutindo coisas da operação. Sim. Quero olhar o resultado, que está legal, está indo, voo está bacana, beleza. Mas não no dia a dia ficar lidando com isso. Ter pessoas que você confia, porque a partir do momento que aquilo está funcionando, você pode fazer outras coisas. E às vezes você está tão preso no dia a dia de uma operação, de um negócio, que você não tem um olhar de respiro. Toda vez que você está muito ocupado com alguma coisa, você não tem tempo para pensar em outras. Então, para eu poder ter um respiro no meu negócio, é muito importante não que eu viva ele o tempo inteiro, mas que eu saia dele. Que eu olhe que aí você consegue olhar por fora também, eu olho por tem um fora, insight eu olho maior por da outro coisa, ângulo, eu tenho um respiro. A partir do momento que você está ali todo dia na operação, você não tem tempo para pensar em novos projetos. Eu quero entrar... eu sou muito assim, apesar de eu ser DJ dono de casa noturna, eu tenho um cá de mim que eu sou muito diretor de arte. Então, a criação do Surreal foi em cima de uma direção artística do que eu pensei. O nome, as pistas, o DED, tudo isso... esse lance da criatividade. Então, eu quero muito mais estar ligado, entrar no mundo de poder entender como é que funciona cinema também, trilha, produzir música, ter tempo para mim, de produzir mais música, e num lado de criatividade,
de criatividade. Por exemplo, agora a gente está fazendo um livro do The Edge de 25 anos. Esse livro vai ser a base do documentário. Depois eu quero fazer um outro documentário disso, talvez possa ser um filme. Então você vai criando outras coisas. Eu quero ir para uma outra esfera, mais de produzir música e produzir conteúdo artístico e deixar o operacional com um time que eu confio. Obviamente está lá presente, né? A gente desviou um pouco aqui do tema, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que, no meu caso, no momento, né, o critério são vários critérios, tanto evento como mais um clube, é ter pessoas, eu delegando e poder olhar de longe para você respirar, cara. Quando você está dentro de um evento o tempo inteiro ou numa noite, você fica meio fechado naquilo. Você tem que sair fora, às vezes viajar, não é? Então, para você olhar de outro ângulo, para você ter outras ideias. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tatá, você também está se desconectando um pouco da contratação? Você delega muito também ou você ainda fica em cima, quer decidir? Não, eu já saí totalmente. Lá no Privilégio, quem decide tudo é a Paula ali, a parte artística. Eu consulto, ela é uma puta fera. Para mim, disparado, assim, top 5 do Brasil, que mais conhece de música eletrônica. Aqui no Rio de Janeiro, não tenho nem tempo de pensar que o barulho vem pronto. Eu falo, mas calma, isso é mentira, ele já está decidindo. Mas como você já fechou? Já fechei. Não, eu ofertei, eu não fechei. Na hora que oferta, ofertou, caralho. Aí se fechar, fechou. Vou dizer não depois de ofertar? Exatamente. O Ratinha falou uma coisa que é puta verdade, né? Pra gente, então, são dois cenários nessa questão da escolha de montar um line-up, né? Uma coisa é o clube, outra coisa é o evento. Uma coisa que salvou minha vida uns 13 anos atrás foi que a gente entrou de sócio do Grupo Privilégio, um gestor financeiro muito foda. Porque até então, quando deixava o criativo fazer tudo por conta própria... Se deixar o coração decidir, já era, né? Eu passei 20 anos da minha vida me fodendo, 18. Era lindo, era apaixonante, mas a conta para fechar... Festas maravilhosas. Tá entendendo, perdi muito. E aí, hoje a gente entende claramente que a conta tem que fechar. Então, às vezes, você tem que deixar... Não precisa ser tão idealista, tão romântico, né? Falando em eventos, tá? Primeiro, entender aquele artista X, ou aquela ideia X, ou aquela composição de artistas te leva à venda dentro daquilo que você precisa, porque, né, tudo é caro, né? O rider, ele pesa na balança, tem artista que vem com um rider mais pesado, uma logística mais pesada, tudo entra na conta. Na questão do clube, diferentemente lá do The Edge, que está em São Paulo, né, é uma outra cultura. A gente está em interior de Minas e a gente está num balneário, que é Búzios. O Privilégio sempre foi muito dentro da música eletrônica, muito democrático. A pista do Privilégio aceita tudo. Você pode ser house, você pode ser techno, você pode ser mais mainstream, mais conceitual. Ela aceita, né? Mas a gente sempre levou, e eu tento levar isso para todos os eventos, a curadoria, a música ela tem que ter um enredo, né, dentro da noite. E ela começa mais leve, como tudo, né, é o warm-up, e aí ela cresce, mas no Privilégio termina leve. Durante muito tempo, as festas no Brasil terminavam, parecia que, né, começa leve e quando termina na porradeira. No Privilégio não sei porque por nossos clubes eles dividem as nossas pistas e a luz do dia entra e tem a natureza perto, Búzios, o mar, Juiz de Fora, a mata da montanha. A nossa onda exatamente, o sol vai nascendo, não é mais hora de fritar, é hora de viajar. Eu tenho horror de pista frita. Eu tenho horror da cena eletrônica frita. Eu, Otávio, não estou dizendo que é ruim. Eu não gosto. Eu tenho horror. Eu gosto que a música leve você a uma viagem, sabe? E eu acho que o Privilégio faz isso muito bem.
A gente tem maestros, eu falo que a gente tem maestros conduzindo a nossa pista numa linda viagem. Ratier é um grande mestre. Na Manhã do Privilégio, poucos têm a permissão de tocar. Ratier é um deles, porque entende essa filosofia do privilégio. Inclusive, já fizemos uma edição da Deep Please lá, com o Ratier tocando, que foi, porra, fenomenal lá. Né? Cara, eu já vi Ratier quebrar coco de pista dos outros, e chega no privilégio, ele conhece tanto, mano, é uma viagem, o Léo conhece muito, né? Então, a gente tem que, o clube também, ele tem a obrigação, nós temos a obrigação de criar a cultura, de deixar, de criar, dar oportunidade a novos talentos, porque se a gente também não é um lugar de semear, o que a gente vai colher depois, né? A cena eletrônica, o Mochak foi muito feliz numa frase que ele falou no Twitter, não vou conseguir, se o Paulinho souber de cabeça o que ele falou, mas o que ele quis dizer é que não existe a cena eletrônica sem o clube. Há muita discussão, os clubes estão acabando, então mesmo. É difícil manter um clube, muito difícil. Primeiro que os eventos nos grandes centros, né? Você pega o Rio de Janeiro, né? Um evento atrás do outro, é difícil manter o clube. Eu hoje bato palmas para a DE de Rio, da gente ter um local para semear a música eletrônica no Rio de Janeiro. O clube é que te leva, e o Mochak falou isso, é uma puta verdade, ele te leva ao pertencimento. Você vê o privilégio com 26 anos de idade. As pessoas... Quantas gerações não passaram ali? Eu hoje, a minha filha foi embora ainda há pouco, estava no primeiro painel que eu fiz, está com 18 anos, ela nasceu de um encontro no privilégio. Quantas crianças não nasceram do privilégio? Quantas gerações não passaram? E essas pessoas criaram um vínculo com o clube, né? Porque eles passaram ali anos dentro daquele clube, seu grupo de amigos passaram dentro daquele clube. Nenhuma foi feita lá dentro do privilégio, não, né, Otávio? Eu acredito que sim. Eu não duvido. Eu acredito que sim, várias. Graças a Deus, né? E nós temos que semear, né, a cena eletrônica, não é isso? E aí o clube tem a obrigação, sim, de abrir a porta para o talento local, aquele que está ali, que vive em torno, como para os novos talentos a nível de Brasil. Nós temos obrigação. E a gente sempre procura fazer isso no privilégio. E eu, particularmente, eu sou muito houseiro, né? O técnico, legal, acho bacana, uau, mas não curto. Eu sou house e as suas vertentes desde Chicago, no Warehouse. E tento, sim, botar o meu gosto pessoal, que, graças a Deus, eu consegui semear naquela belíssima mulher que entrou lá, super jovem, e a gente tem um gosto musical muito parecido. Nossa noite começou, assim como a do Ratier também, com nossos residentes. E a gente chamava alguns convidados no início, mas era carregado pelos nossos residentes. A gente tem um Marquinho SP hoje, a gente teve o Sandro Valente, e está ali o JP, que agora é residente do privilégio, filho do Sandro Valente, que carregou o talento, é a alma do pai, que está orgulhoso lá em cima, olhando esse menino tocar. E o privilégio sempre fez e faz até hoje a moldura da nossa noite, são os residentes, que eles conhecem o nosso público na palma da mão. Então, eles abrem, eles fazem o warm-up, e a nosso convidado entra, toca, e eles assumem o final e eles encerram a noite. É bem a nossa história. Tá. Por falar em gerações, como é que está hoje em dia ainda? A galera ainda fica lá na Privilégio até 10, 11, 9? Como é que está essa... Fica. Teve um período, né, que... Eu já cansei de sair de lá meio-dia. Eu tive alguns sócios que falavam assim, porra, por que você está aberto 8, 9 horas da manhã e você não vende uma cerveja? Eu falei, mano, jura que está me fazendo essa pergunta? Como é que começou as manhãs do privilégio? Tem essa diferença que a luz do som entra. E muda completamente a energia, né? Passa a ser uma outra festa.
E por isso que eu geralmente chegava lá 4h30 da manhã. Por isso que é hora de viajar, né? Hora de fritar. Todo mundo vira amigo, pessoas que não se conhecem, sabe? Tem uma onda que eu não sei explicar. E o DJ, ele é tudo, né, cara? Porque ele é um maestro disso tudo. E ali começaram, na minha opinião, não sei se o Renato vai me remendar, mas eu acho que o Privilégio, ele é o berço dos long sets do Brasil. Quando eu falo long set, não são 3 horas. Long set, para mim, não me fala de menos de 6. E se que falar de 12, o Privilégio está aberto para ele, né? Isso, para mim, é long set. E acho que essa cultura ficou tão famosa no Privilégio dos long sets que para mim, nasceu no Privilégio. Eu não consigo enxergar, né, outro... Eu tenho long sets do Carl Cox já ali em 2007, do Sven Väth já ali em 2009, né, do Solomon tocando 12 horas em 2011. Né? E ali nasce, porque o que acontece naquela manhã é muito mágico, muito mágico. Verdade. Vamos falar um pouco agora sobre comportamento dos contratados, né, de vocês. Eu vou no banheiro, porque até chegar em mim não tô. Bolzon, depois de você eu já vou. deixou de contratar ou de recontratar algum artista por conta de comportamento dele? Fora da cabine, enfim, na cabine? Conta um pouco disso pra gente. Não foram muitas as situações. Eu acho que, como o Otávio falou, a música eletrônica é uma família. Geralmente a galera é muito gente boa, mas eu já tive uma situação ou duas, que obviamente eu não vou contar... né, não vou citar nomes aqui, mas de pessoas que foram extremamente desagradáveis, não só comigo, mas com pessoas da minha equipe, e a minha equipe é como se fosse uma extensão minha. São pessoas que eu respeito muito, que eu admiro muito, e que a gente tem esse trabalho mútuo de família em trabalho. Isso reflete na forma como ela vai tratar o cliente. Eu já tive uma situação que é bem complicada, assim, duas, na verdade, que eu não vou falar também. Mas são pessoas que, mesmo com bons números e mesmo chamando atenção, mesmo tendo alguns pedidos ali nas redes sociais e tudo mais, eu optei por não trabalhar justamente pela falta de educação. Eu acho que, às vezes, você não está num bom dia, às vezes você está meio chateado, às vezes você não dormiu direito, e aí você está mais tranquilo, às vezes você não quer tirar uma foto com o público, até tranquilo. Mas eu acho que você partir para algo agressivo, ignorante, destratar, me tratar bem, destratar o cara que está ali, trabalhando ali no backstage, para mim é algo que eu observo. Porque assim, tratar a gente bem relativamente é fácil, né? Agora quero ver o cara, né, tratar bem um funcionário seu, né? Uma pessoa que está trabalhando, um segurança, enfim, isso diz muito também sobre a pessoa. Eu já vi assim, fazer um chilique absurdo, porque uma pessoa passou por trás dela e, tipo assim, após isso foi ladeira abaixo, assim, saiu destratando todo mundo, motorista, aí depois me ligaram do hotel falando, pô, você DJ aqui e tal, não sei o que, aconteceu isso. Então é óbvio que você pega aquilo ali e fala, pô, será que eu quero passar esse estresse de novo? Será que essa pessoa realmente ela vale mais a pena do que trazer uma outra pessoa que chega aqui, que trata todo mundo bem, que faz o trabalho dela, que entrega um show, né, faz tudo como tem que ser feito, né, da parte do artista, que é uma profissão. Não é, o artista é um trabalho como qualquer outro. Então, se você respeita o produtor, se você respeita o público, você tem que respeitar a pessoa que está ali atrás do backstage, que às vezes está ali trabalhando há 12 horas, 14 horas, está cansado, está esgotado, passou a semana toda na montagem, está ali para tentar entregar, para ajudar ela a fazer o trabalho dela corretamente, porque se o artista fizer um trabalho correto e a parte do backstage não está alinhada, então não vai ser. Então, eu levo muito em consideração isso, sim. Bacana. E eu já passei por situações de realmente, pô, essa pessoa aqui não tem como mais. E, pô, esse aqui não, mesmo que você sabendo que vai trazer um resultado, você... Bacana. Baruch, e você já passou por alguma situação dessa? Você já escolheu não contratar o cara de novo, enfim? Cara, na música eletrônica não. Na parte dos brasileiros, assim, grandes, de show... Já fomos destratados, não só nós, como toda a minha equipe, etc. e tal, várias vezes, mas a gente acaba contratando de novo porque você não tem muita opção, às vezes, para venda de ingresso. Então, também não vou citar nome, porque, assim, mas mais de uma vez eu contratei um artista que, assim, exigia, sei lá, 5 camarins. Você fala mas assim, tem que falar os nomes, vamos falar os nomes. Não posso de jeito nenhum falar o nome. Estamos aqui para fazer polêmica.
E assim, você falava, não, cara, tem 3. Não, mas 3 não funciona, tem que ser 5. Ah, não, no Réveillon você precisa de, sei lá, no Réveillon que é Open Bar e Open Food, 200 ingressos. Eu falava, cara, não é possível. 200 ingressos? Mas pra quê? Quem que vai? Tua família inteira? E ia a família inteira. E aí você falava, caralho. Entendeu? E você fala, não, dá pra não ser 200, dá pra ser 150? Não, tem que ser 200. E chegava a 220. Você fala, caralho. Então, assim, eu acho que hoje em dia existe um pouco do problema do artista tá tão grande que ele tá cagando pro produtor. Se inverteu. Entendeu? Porque o produtor é o contratante. Ele deveria ter uma palavra final. Mas ele não tem mais. A palavra final é do artista. Olha só, e ouse você não cumprir o que ele está falando, porque você não vai poder contratar mais. Tudo se inverteu, entendeu? Hoje a gente está no momento que a nossa profissão de produtor de evento está muito desvalorizada, né? Então, assim, a gente está no momento dos artistas, né? A gente está no momento dos fornecedores. Não, fornecedor cara, bizarro. Não quero nem falar sobre isso. A gente, vai te estressar e vai ficar aqui até uma hora da manhã. Tem fornecedor que parece que é artista, né, Bauru? Te falei. Esquece. Não tem fornecedor. Não quero nem falar disso, juro por Deus. Isso veio depois da pandemia, né? Os preços subiram absurdamente, etc. Mas do artista também, né? O artista está caro, ele está completamente exigente, com coisas sem sentido, né? Aconteceu agora até um artista que a gente vai contratar, que eu acho até que ele está certo. Rolou um problema com o Hot Since 82, né? Que ele foi assaltado e tal, não sei o quê. E o artista que a gente vai contratar, cara, pediu assim, segurança, carro blindado. Tudo bem, eu acho que assim, ele tá bolado, porque Rio de Janeiro aconteceu. Isso eu acho tranquilo, porque assim, ele tá com medo, entendeu? Tudo bem. Mas, cara, eu não acho pedidos assim de 5 camarins, sabe, para um artista que é uma banda, sei lá, de 10 pessoas no palco. Pra que 5 camarins? Entendeu? Pra que 200 cortesias num Réveillon? Pra que, sabe, são coisas assim que, cara, você ainda paga caro pra cacete, overpriced, mas assim, se você não fizer aquele artista, às vezes você vai se fuder você vai ter prejuízo no evento. Então, você não tem muitas opções também de artista que vende ingresso efetivamente. Isso é um fato. A gente sofre com isso. A gente tenta... Tem muita gente cara, né? E poucos que vendem, né? Cara, e muitas vezes tem gente cara que não vende aquilo tudo, mas precisa estar ali com mais uma composição barata que você sabe que juntando os dois vai potencializar e aí sim vai entregar e você vai conseguir esgotar ou próximo de esgotar, ou muitas vezes o lucro do seu evento é só o patrocínio, e se você não tiver o patrocínio, você vai perder dinheiro, enfim. Mas eu acho que a ordem está completamente invertida, tá, Amanda? Eu acho que os artistas estão fazendo o que querem e, desculpa o termo assim, foda-se o contratante. E no final do dia, eles têm que lembrar que é a gente que paga, né? Então, enfim, quando a Ambev me demanda alguma coisa, algum corporativo, ele me sugam a alma, pagam uns 120 dias depois, aquela confusão toda. Enfim, mas, cara, o artista não. E eu trato bem pra caramba, né? Porque, pô, estão me contratando e tal, não sei o quê. Mas o artista não quer nem saber. E se você não fizer o que ele está pedindo, você não contrata mais. Então, eu não sei até onde isso vai, mas em algum momento vai dar merda, porque... Os players estão morrendo no mercado, a verdade é essa. É verdade. E a questão do streaming também, cara, pós-pandemia, trouxe muito esse falsa impressão do tamanho do artista, né? E agora a gente está descobrindo, cara, várias coisas estão vindo à tona de compra de streaming, de compra de play, de compra disso. Isso aí afeta não só a própria indústria, que tem que pagar, né, isso para o artista, quanto para nós contratantes, né? Porque o cara chega para você e fala assim, eu tenho não sei quantos milhões de plays, eu tenho não sei quantos milhões de ouvintes mensais, mas, cara, tu vende ingresso? Então, né? o lance do streaming tem outro isso também, mas tem um ponto também que eles estão ganhando tanto dinheiro com outras coisas, publicidade, etc, que o show não é mais a fonte principal de receita deles. Sim. E aí que vira um problema, porque eles são o quê? Eles deixam de ser cantores, cantoras, DJs, etc. Eles viram uma máquina de publicidade. E aí, cara, mas qual é o core business dele? É ser, sei lá, cantor, DJ, etc. Mas no final do dia, não mais, porque eles ganham tanto com publicidade de internet, televisão e etc., que, cara, acaba que, para o contratante, cara, para mim está tudo invertido, expressão que eu uso sempre, que é o poste mijando no cachorro. E é o que está acontecendo, que eu não sei até onde isso vai acontecer. Mas, se não mudar rapidamente, mais gente vai sair do mercado e eu não sei para onde vai. Enfim. Verdade. Renato, e para você? O comportamento do DJ, ele influencia se você vai trazer de novo para o seu clube, para sua festa? Você já passou por alguma situação dessa?
Cara, influencia muito, muito. Eu hoje tenho alguns artistas que tiveram um comportamento que eu não gostei e eu não trago mais mesmo. Já tem caras que agiram de uma maneira que eu falei, não, desculpa, mas eu não vou ser esse cara que vou alimentar essa praga no meio disso, porque, entendeu? Se a gente está vivendo isso é porque a gente coloca óleo nessa engrenagem. E acho que a partir do momento que a gente começa a parar de pôr óleo nessa engrenagem, essa engrenagem vai ter que mudar andar de um jeito diferente. Então, realmente teve vários casos assim bizarros. Oi? Então, solta os nomes, solta os nomes. Então, teve vários casos assim, caras bizarros. Mesmo você sabendo que o artista vai te trazer um retorno financeiro, você prefere... Teve um artista que queimou o som inteiro do clube, que tinha era atrás, ele queimou tudo, lá em Campo Grande, e esse mesmo artista, depois ele terminou de tocar, era vinil, eu cheguei para ele, você esqueceu um disco na cabine. Ele falou, não, pode pegar para você. Eu falei, legal. Ele falou, tá riscado. Eu falei, pô, mas você vai me dar um disco riscado? Ele, o que eu tinha para fazer eu já fiz, eu já toquei. Eu falei, eu também, o que eu tinha para fazer eu já fiz, já te paguei. Quebrei o disco assim, aí tava o Luiz Eurico até do lado. E aí veio ali, virou aquela clima. Pô, logo você que tem 1 milhão de discos, pô. Não, ele quebrou o disco que era o disco dele, que esqueceu na cabine. E aí ele me deu o disco. Eu falei, legal. Ele falou, não, tá riscado. Eu falei, como você vai me dar um disco riscado? Ele falou, não, o que eu tinha que fazer, que eu fui contratado, eu já fiz, que era tocar. Eu falei, eu também, o que eu já tinha que fazer, eu já fiz, já te paguei. Aí quebrei o disco. Por quê? Achei um desrespeito, mas enfim, porque o cara achou que era, sei lá, e aí tomou, né, uma invertida. Teve carro bizarro já que estava tocando no clube, gringo, famoso, e aí o cara saiu para transar com uma menina no banheiro, acabou o som do clube. Aí teve uma DJ que estava... Aí teve um DJ que foi e viu, né, que ele não estava ali, que colocou a música. Briga na cabine, esse mesmo cara brigou na cabine com o irmão de um promoter nosso, virou uma porradaria na cabine do DJ. Tem casos assim bizarros. Tem... Não, esse você vai falar o nome, vai não? Não, isso aí é obrigado. Porque depois a gente jantou esse tempo atrás, ele foi tão bonzinho, cara, eu até falaria, mas ele foi tão bonzinho. Mas eu vou falar um outro aqui, esse eu vou falar o nome. Senão ficar chato e não falar o nome de ninguém também, pô. Tá perdoado em nome de Jesus, mas eu vou falar. Teve uma, cara, que teve um Ultra em São Paulo e a gente sempre fazia os afters do Ultra no DED. E aí era convidado os artistas internacionais que quisessem ir tocar, eles iam tocar, mas não tinha cachê. Beleza, um desses Ultras aí foi, tocou o Cascade, aí chegou o Swedish House Mafia lá, e o Steve Angelo chegou para mim e falou, queria tocar, a gente queria tocar, só que, a gente sabe aqui que é um clube mais... né, underground, mais techno, mas eu vou tocar isso, fica tranquilo. E aí, cara, aí começou, tava os três, tá? O Axel, o Ângelo e o Ingrosso. E aí o Steve Ângelo começou a tocar. A primeira música foi na esquina, na trave, as outras foi tudo fora do que ele tinha falado. Eu respeito muito ele como artista, mas eu estou dizendo no contexto que ele tinha dito e no flow que estava à noite. E aí, cara, descambou, os três tocando. E aí teve várias coisas que aconteceram nesse meio, que aí eu vou tomar muito tempo aqui, mas teve várias coisas assim que um pediu um negócio, aí eu fui correr atrás para dar um negócio que o cara queria, aí eu fui oferecer para o outro achando que era o cara não usa droga, eu só faço música, faço dinheiro, me respondeu atravessado. Foi uma loucura. E aí, cara, o cara tocando lá, eu olhava pro clube, era metade pulando e metade falando assim, eu vou te matar, Renato, olhando com a cara de ódio para mim, assim, falei, cara, olha o que você está fazendo aqui dentro. Tipo, que não tinha a ver com... E aí eu cheguei ali, depois, tava o Diogo, assim, olha, que é meu amigo do lado, assim, aí eu cheguei pro Steve Angelo e falei, então... te agradeço, você tinha tocado 1 hora e pouco, quero te agradecer aí, mas, a gente precisa entrar, que vai ter outros DJs para tocar. E ele ficou puto, ele falou assim, como assim? A gente nunca tocou de graça na vida? Sabe quanto que é nosso cachê? 500 mil euros. A gente nunca tocou de graça na vida, você vai me tirar da cabine? Eu falei, mas eu te agradeço mesmo, tipo, obrigado por você ter tocado, mas tem outras pessoas para tocar, o line-up vai correr. E aí ele ficou puto, e aí
ele virou e ele cuspiu no chão. Assim, mas eu não sei se ele cuspiu porque ele é mascador de fumo. Sei lá, ele cuspiu, normal, cuspiu. E aí o Diogo viu e foi para cima para querer brigar com ele. O Diogo é meu amigo, meio metido a brigador. Agora já está mais, né, mais tranquilo. Rapaz do céu, eu falei, eu assim, não, Diogo, tá tudo bem, não deixa. E assim, imagina, o Sweet House Mafia com os caras do Ultra na cabine, metade da cabine era segurança, com o público misturado, e o segurança do clube. Eu falei, gente, isso aqui vai ser uma porradaria, que o negócio aqui vai ser absurdo, né? E ainda bem que não aconteceu. Tem hora que eu falo até dessas coisas, podia até deixar de uma confusão, mas ia ser muito grande, porque tinha muita segurança grande, ia ser um absurdo. E aí eu fui, ele saiu meio puto, assim, tipo, porque tirou ele da cabine e tal. E, puta, tem muita. Esse não volta mais pra The Edge, né? Cara, pra The Edge não, mas assim, esse tempo atrás eu até estava pensando, ele poderia tocar no Surreal, respeito ele como artista, às vezes foi gente um momento... boa pra caralho. Não, e as pessoas mudam também, né? A gente tem que saber que às vezes a pessoa tá ali, né? Quantas cagadas todos nós já não fizemos na vida, cada um de um momento, de um jeito. Contei aqui de boa, mas, pô, de repente foi ali um momento que tava, não gostou, não foi tão sério. Agora, do outro lá, sair no banheiro, ainda me arrumar uma briga com... Meu Deus. Mas eu achei tão bonzinho ele esses dias que eu fui jantar com ele, eu gostei tanto dele que eu acho que eu vou ter uma hora dar uma oportunidade. Tá perdoado. Tem que perdoar, né? Mas, assim, você conviver... Eu tinha um cara que trabalhou comigo, bem conhecido também no mercado, que ele começou trabalhando comigo. Depois ele teve uma trajetória, enfim, virou dono de agência. E era um cara complicadíssimo para trabalhar. Complicadíssimo para trabalhar. E eu sempre falava, respeita as Esse pessoas. aí todo mundo sabe quem é, não precisa falar. Respeita as pessoas que trabalham aqui. E ele não respeitava. Ele já arrumava confusão com o taxista lá na frente, com segurança, era uma arrogância. E eu falei, meu Deus, não pode ser assim. E eu falei algumas vezes, por favor, não faça isso. Porque eu sou assim, aquele meio que, pô, cara, você destratar uma pessoa que está ali trabalhando, que é uma pessoa humilde, não dá, e a culpa é dobrar, triplicada, né? Não dá, sabe? É inaceitável, né? E aí, até que um dia lá, cara, fez uma coisa, chamei um funcionário, aí foi, ele aumentou a voz, eu fiz a loucura, enfim. E diz muito sobre a pessoa, né? E aí essas coisas não dá. Eu acho que... E assim, na verdade, eu acho que essas pessoas que agem, tanto seja DJ, como um produtor de evento, qualquer pessoa que esteja no mercado, que lida com pessoas e que tem esse comportamento, mais cedo ou mais tarde, a pessoa não vai ser legal. O universo dá de volta para ele o que ele entrega, né, cara? Volta, com certeza. E aí as coisas acabam acontecendo. Tatá, fala pra gente. Nessa trajetória toda aí, já teve caso de você não contratar mais a pessoa, ou então a pessoa fazer um papel desse? O povo tem que entender que eu, Ratier, a gente agora tá na paz total, irmão. Mas lá no início nos pegava. A noite era muito diferente, né? A noite era muito diferente. Hoje em dia o mundo é muito melhor do que era antes em termos de civilidade. Cara, a minha onda é o seguinte, toda a aura do evento, ele sem tesão não há solução, né? A gente, se entra aquele ser humano com a vibe completamente diferente, seja por ego, seja por falta de educação, cara, nunca mais volta. Ou tem uma sinergia com a gente, né, Paula, que é super fácil, né? Eu acredito fielmente que para fazer o nosso cliente feliz, o staff tem que ser feliz trabalhando, e a nossa atração, ela tem que estar muito feliz de estar ali. Esse conjunto de felicidades que vai contagiar a pista e vai fazer essa vibe especial. Se entra, cara, já teve vários que entraram e nunca mais voltaram, porque entraram com a vibe completamente errada. Eu já passo agora, né, o meu amigo Steve, que eu adoro ele de paixão, eu acho ele um cara sensacional, ele desde antes da fama, a gente já fez muita folia junto.
Mas entendo também, porque não era para tocar a Dead de boa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tive um caso recente, eu nunca tinha perdido a cabeça, e eu perdi a cabeça 2 anos atrás, aqui na Marina da Glória, com o James Hype. Eu estava presente nessa. A produção era da Entourage, e o cara só tocava com 2.000 e tinha 3.000 lá. O cara só tocava com DJM 900 e tinha V10 lá. Ok, estava no rider do cara, e não fui. Então já deu uma má vontade, o produtor dele, o hold dele, já foi no camarim, já meio que nervou o cara. O produtor dele era bem marrento também, né? Bem. Bom, eu não tenho nada, eu era sócio do evento, a produção era da Entourage, eram os produtores super competentes, que fazem só track boa, Time Warper, super, ou seja, só profissional pica, mas pecaram, não seguiram o rádio do cara. Aí o cara entrou para tocar. E ele começou a tocar, na primeira música disparou a máquina de fumaça. E eu estava no boot, assim, no cantinho, na primeira música, né? Eu falei, vou fazer meu filminho, né? Aí quando eu vejo, rapaz, o americano, é americano, né? Americano? O hype é inglês. É inglês? Vaza do boot. Aí eu falei, ué. Sumiu na fumaça. Mano, eu não tinha outro DJ. Tinha 10.000 pessoas na frente. E eu fui naquela de... O que aconteceu? Pelo amor de Deus, corri no camarim, volta, não tem ninguém para tocar, tem 10.000 pessoas. Aquele silêncio na Marina da Glória. Carnaval, silêncio. Eu falei, puta que pariu. Aí eu fui interceder, maior gente boa. Mano, o cara foi numa ignorância comigo, eu perdi a cabeça com o cara, mano. E aí parece que alguém filmou, bateu foto, e aí depois o cara ou pede desculpa, ou eu vou botar público, né? Porque eu mandei ele para você. Mil gestos, 1.000 sinais, foi tenso o negócio. Depois eu vi que ele aprontou, não com a mesma coragem. Não, a minha sorte é que o Lusionais estava entrando... Chegando atrasado, não é isso? Tinha perdido a gig. Pegamos o Pedrinho e viemos para tocar. Ficamos 15 minutos com 10.000 pessoas sem música, porque eu não tinha um DJ. O Pedrinho tinha perdido o voo, não foi? Na verdade, eu tinha um DJ depois. Exatamente, eu tinha perdido o voo. Tinha um DJ para tocar, mas ficou com medo de entrar, porque não estava no slot dele, entrar, como é que vai ser vaiado. Bom, não vou contar. Aí é demais, né? No evento, todo mundo tem que ser feliz. Nós, produtores, temos que criar a condição para todo mundo ser feliz. Nossas atrações, nosso staff, para contagiar o público ser feliz. Se a nossa atração não tem essa vibe, não tem o porquê voltar, seja lá o que for. Eu tenho gente que nasceu ali, né, tendo privilégio como palco também, cresceu, que eu não tenho mais tesão de trabalhar, por exemplo, sabe? Porque só pensa em si, não pensa no coletivo. E aí eu não estou mais afim. Cheguei numa idade também que não preciso mais também aturar determinadas coisas. Mas sim, né, eu acho que quem não... O Ratier também, né, isso é paz e amor, mano. Mas pisa no cara do bichinho para você ver. 2 metros de altura, né? Porra. É grande. Tem cada encrenca. Eu lembro uma vez, com todo respeito, assim, eu já contei essa história para algumas pessoas, eu vou contar. Uma vez o Ricardo Lador foi tocar no The Edge, né? Aí chegou, papapá, porra, era um long set dele. Aí começou a tocar ali, cara, de repente, porra, normal, você passa, né? Enfim, baixou ali, eu tomar um negócio, pá, foi. Começou a fazer as caretas dele? Aí, rapaz, eu amo o Ricardo, super talentoso e tal, mas daí, tava tocando, fazia 1 hora, mais ou menos, de repente, ele falou, vamos tocar comigo. Eu fugi, falei, vou embora. Alex Piccone na outra pista, no The Edge, deu um perdido, assim. De repente, eu tô ali, não estava nem na cabine, veio a Sushante, que era a manager dele. Vem cá. O Ricardo quer falar com você, não sei o quê. Eu falei, ixi, ele vai parar, né? Cara, eu cheguei lá. Na hora, ele falou assim, toca comigo. Eu falei, não. Ele tirou o fone, botou na minha mão, por favor. Eu fiquei meio... Ele vai parar de tocar, né? Vou tocar com ele. Toquei a primeira música, ele baixou, ficou grudado na minha perna, assim. Sumiu na cabine. Imagina, o cara tá tocando, tem o clube inteiro para ver o cara. E, de repente, ele abaixa,
ficou grudado assim na minha perna, segurando minha perna. E todo mundo me olhando no clube, assim, cadê o cara? Ele sumiu, tirou o cara, que o Renato entrou do lado. Eu lembro, o João Lee ficou bravo, foi falar pro outro, eu briguei com o João Lee, ele era residente até do Gol, a gente tinha grandes amigos, né? Pô, fiz um remix pra mãe dele, meu querido. Mas no dia ele, pô, como que o Renato tira? Porque não sabia a pista que estava ali, não sabia o que tinha acontecido. E ele ficou 40 minutos abaixado, igual um coatinho grudado na minha perna ali. E eu falava assim, vem, cara, tá lindo, o som tava ótimo. Não, tá maravilhoso, vai. Eu, pá, foi uma bronca absurda, que é engraçado contar, que é bom dar umas risadas aqui, né? Eu já tive... Aquilo lá foi um absurdo. Aí ele tocou um tempo, eu toquei com ele, aí ele parou, aí veio o Alex Picone, eu toquei, então ficou nessas coisas. Uma outra aqui na Lapa, DJ Hell, lançamento. Eu tinha feito o lançamento, fiz a compilação Brazilian Gigolô, da Gigolô Records, na Marina da Glória. E aí era o DJ Hell e eu tocava depois dele. Tava na hora de eu tocar, de repente veio um gringo, chamava MC Gringo. Não sei se você conhece esse cara, quem conhece esse cara. Aí o cara chegou para mim e falou assim, eu, falando um português, né? Sou gringo, vou tocar, sou MC Gringo, vou tocar agora com o Hell, estamos fazendo uma música. Eu falei, meu horário. Ele falou, não, vou tocar 2 músicas com ele. Eu, tá bom. Cara, na hora que o cara começou a cantar o funk no meio do set do El, mandaram uma garrafa d'água no palco e, de repente, começou a chover de garrafa, assim. Todo mundo começou a mandar garrafa. Choveu, parecia um bombardeio de garrafa, de lata, virou uma coisa. De repente, o cara manda uma cadeira. Aí o segurança foi. E aí o réu ficava me chamando, vem, para ele sair. Eu entrava. Eu falei, agora vocês querem que eu entre no meio desse bombardeio aqui? E era vinil. E foi o tempo que eu fui correr, ele ficou esperando, ele ficou desesperado, o gringo. Eu falei, eu vou salvar o réu, né? O cara subiu uma pessoa no palco, pegou o microfone da mão dele, jogou no chão, segurança, virou tenso o negócio. Aí ele me chamando, eu fiquei preocupado com o réu. Ele queria sair, né, da cabine, porque ele estava a desligar o som. Aí eu entrei, cheguei. Na hora que eu abro o meu case de vinil, voa uma garrafa d'água, assim, já cai em cima do case. Aí desligou, ele parou, eu comecei de novo, mas é inesquecível. Essa daí foi um bombardeio. E aí eu tô no Ferropolis, lá, como é o nome daquele festival, Léo? Em Berlim, lá, em Ferropolis, perto de Berlim, puta festival bacana. Enfim, agora, não sei se você conhece esse festival, que é um lugar incrível, Melt, o Melt Festival. Baita line-up, enfim, eu estava tocando depois do Cobblestone Jazz, que é o Henry Schwartz, assim, line-up depois de mim, o Dixon, tá. Aí eu fui para dar uma volta no festival, de repente eu olho um cara com a camisa do Brasil, assim, cheio de lama, assim. Tinha uma área do festival que tinha chovido e virou um lamaçal, né? Aí eu vi aquele cara com a camiseta do Brasil, cheio de lama, assim, com a camiseta do Brasil, fui olhar, MC Gringo. Falei, não é possível. O cara pode o negócio de ver com a camisa do Brasil aqui. Desculpa, eu quis dar uma descontraída aqui com essas histórias. Mas deixa eu contar uma coisinha rápida do Steve Bom Jones. que falou os nomes, né? Eu tenho uma passagem com o Steve Jones muito boa, né? Estou eu apaixonado numa menina que era DJ, apaixonado. Aí está o Steve Jones tocando um Privilégio. Aí quando eu vejo o Steve Ângelo todo se engraçando, né? Falei, puta, como é que eu vou concorrer com isso? Perdi, né? Steve Ângelo, Otávio, tomei. E eu apaixonadinho, né? Aí eu falei, não vai ser fácil, não. E o Steve gostava de uma tequila, né? Eu falei, garrafa no bote. Eu falei, vamos embora. E ele, tum, e eu, tchum, e ele, tum, e eu, tchum, tum. Moral da história, saiu do boot, carregamos para o quarto do hotel desmaiado. Eu acabei casando com a DJ, fiquei casado por quase 10 anos. Estratégia. Produção, tem tempo para pergunta do público? Galera, alguém quer fazer uma pergunta aí para os nossos convidados? Não pergunta por Ratinha, não, senão a gente só sai 3h30 da manhã. Brincadeira. Muito bom o assunto. Boa, se apresenta aí e faz a pergunta para gente. Boa noite, eu sou Taine, tenho várias funções. Também produção de eventos, aprendiz de manager de um artista e captadora de recursos para evento. Enfim, é uma honra, um prazer ouvir vocês. São meus cases de sucesso, de inspiração. Mas, resumindo,
Vocês, contratantes do Brasil todo, se conversam e se comunicam? Passam feedback de DJs? Tipo, esse é bom, esse não é, esse vende, esse não vende. Puxa, nós somos amigos? Não. É porque a gente sabe que vende, que a gente acompanha, né? Não muito. Feedback, não muito. Não muito. Não sei. Eu troco ideia contigo. O Bolzon lá, eu entendo, ligo para ele. Bem, mas normalmente, também. por exemplo, a gente sabe que o que vende em São Paulo, normalmente vende metade ou talvez 1/3 no Rio. Então, aí, por exemplo, quando vem alguém para São Paulo, sei lá, a gente fez o Solomon agora há pouco tempo. O São Paulo venderam 12 mil, a gente vendeu 6. A gente já sabia que isso ia acontecer. Então, assim, mas eu não, assim, eu até posso perguntar, às vezes, para entourage, alguma coisa assim. Mas não. Você se comunica com o Ratia para saber se a Surreal vendeu bem, por exemplo, o Boma? Não, você não vai perguntar. Já perguntei. Agora, ali. Porque... Mas não é normal. Perguntei hoje. Eu, particularmente, eu converso com alguns players, sim. Quando tem algum artista, assim, principalmente para não cair na pegadinha do que ele estava falando mais cedo, do cara que está explodido lá na rede social, mas na hora de vender ingresso não vende. Então, às vezes, eu converso com alguns players de norte a sul do país. Assim, tem uns parceiros que fazem lá de Belém, tem uma cena bem aquecida lá em Belém, tem uma galera fazendo um negócio bacana em Fortaleza, em Recife também. Bem quente também, parecido assim com o que a gente faz lá em suas devidas proporções. Eu costumo sim conversar com essa galera. E geralmente o que faz sucesso em algum estado do Nordeste faz também na Bahia, tem essa conexão? Isso que eu ia perguntar, funciona no final, assim, tem sinergia? Existe uma conexão, existe uma sinergia. Salvador nem tanto, porque ele está mais afastado, mas, por exemplo, ali Natal, Recife, Maceió, uma cidade comunica com a outra, Aracaju. O nego sai de uma cidade para ir numa outra capital para ir no evento, tem um intercâmbio ali de público. Principalmente ali Recife, eles recebem, né, a galera ali que vai de Natal até Maceió, e a galera lá de Belém também, né, tem uma rota ali, Fortaleza também, a galera lá em cima conversa bastante. Mas eu costumo conversar assim, de forma de pesquisa mesmo, para saber como é que foi aí e tal. Tem rolado alguma coisa diferente, e eu praticamente semestralmente eu paro para, tipo assim, o que foi legal aqui no meu, o que não foi legal, e aí vou dar uma pesquisada. Às vezes converso com o Otávio, às vezes converso com alguém de São Paulo, de Belém, ou seja lá de onde for, que seja parceiro, que faz o trabalho parecido com o meu, né, os produtos que eu trabalho, para saber o que funcionou, o que não funcionou, para começar a estudar para eu também executar. Fala aí, amigo, sua pergunta. Me chamo Leonardo, boa noite. E a minha pergunta é o seguinte. Eu sou um projeto novo, eu sou um artista novo, então o debate do painel a gente conseguiu saber quais são os critérios para fazer uma contratação, depois quais são as atitudes que fazem essa pessoa não ser recontratada, só que até por não ter aquela, vamos dizer assim, o feeling do mercado ainda, por não ter experienciado esse momento ainda, eu queria saber para você, como novo artista, tipo na autoescola, tô zero, não tenho vício de carro, do jeito que o outro artista se comporta, quais são boas práticas corporativas e pessoais que eu posso ter, que eu consiga ter uma relação saudosista com esse contratante, porque, no final das contas, o meu segredo está ter um bom relacionamento com o contratante, que meu LTV vai ser longo, ele vai me chamar em outras edições, ele vai me chamar em outros eventos. Então, a minha pergunta é, do ponto de vista profissional, quais são as atitudes que você vê no artista, quando ele pode te ajudar no marketing do evento, no posicionamento do seu evento? O que vocês acham bacana, eu, como novo artista, ter já ajustado no comportamento que eu posso ter com o meu contratante, entendeu? Bacana a pergunta, hein? Quem quer responder essa aí? É o Ratia ali, o nosso contratante. Eu acho que ter essa participação, né, de você, por exemplo, estar divulgando seu evento, obviamente que tem muito isso hoje da preocupação do contratante, de quanto ingresso o cara vende, ou se ele mandou lista. Então, você procurar levar pessoas, estar engajando, né? Eu acho que também tem um limite daquele cara do gente boa, vamos dizer assim, que muitas vezes a pessoa que está trabalhando também, o cara está com milhões de coisas, às vezes cansado, então, às vezes a pessoa também quer uma atenção, mas tem que saber dosar o tamanho, o tanto que você vai estar ali abordando as pessoas, ou conversando com o promotor, não pode ser nem muito, nem pouco, nem muito. E é isso, obviamente, a sua música vai chegar primeiro do que o seu comportamento,
seu comportamento vem atrás, a relação que você trata com o evento que você está tendo, como você, por exemplo, você é uma simpatia em pessoa. Pô, essa camiseta maravilhosa aí você me levou lá no The Edge, eu usei já ela, e eu desejo muita sorte para você. Você é um cara de comportamento muito adequado, maneira que você me abordou, que você deu lá aquele dia do Armand Van Helden. E é isso, a sua música vai chegar primeiro, mas o seu comportamento vai conseguir fazer com que as pessoas tenham prazer em te contratar e te ver. É basicamente isso. Eu acho que também, assim, antes de você ser contratado, né, você tem que buscar criar um vínculo, né, uma relação. Então, ir no evento da pessoa, né, buscar conhecer a pessoa, né, saber se aproximar da pessoa. E aí, quando você tem a oportunidade de tocar naquele evento, eu acho que é demonstrar interesse, né, cara? Eu acho que o cara, quando ele consegue o objetivo de tocar no evento, cara, ele tem que se esforçar, né, cara? Ele tem que levar uma galera, ele tem que movimentar o grupo dele. Tipo, é bacana pro contratante também ver que, pô, você no evento, pô, levou uma galera, que tem uma galera sua curtindo o evento, que você tá curtindo o evento também, né, Otávio? Porque também não adianta o cara também não se conectar com a história do contratante. Então, acho que tem esses dois momentos, né? Tem o antes de você ser contratado, né, que é aquele approach, e o pós. E aí vem o comportamento, vem outras coisas todas. Quer falar mais alguém aí? Não, é isso. Tem mais alguma pergunta aí, galera? Que beleza. Vamos encerrar, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É isso. Valeu, galera. Valeu. Encerramos aí o primeiro dia da Hot Beats. Queria agradecer a todo mundo que ficou aí até o final. Lembrando que amanhã... Melhor galera é essa aqui, hein? Amanhã, 9h30 da manhã, a gente começa de novo com uma sessão de sound healing incrível. Então, estão todos contratados. Vamos bater uma fotinha aqui, vamos?